Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal Vibrações de Cura. Eu sou Mabile Gonçalves, mentora de inteligência emocional e espiritual. E esse é o seu canal para autodesenvolvimento e espiritualidade. E eu quero te fazer uma pergunta, aliás, algumas perguntas para saber se é para você esse processo terapêutico que eu vou falar na sequência, tá bom? Mas sem enrolação, vamos direto ao ponto. Você sente que você vive ciclos repetitivos? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre? Ou você sente e percebe que você tem ciclos repetitivos relacionados ao amor, né? A gente fala assim, tô com o dedo podre, escolhi errado, nunca dou certo com amor, coisas desse gênero. Ou você percebe que você vai mudando de trabalho e nos lugares onde você passa, você não é reconhecido, não é reconhecida, tem pessoas que têm inveja de você, puxam seu tapete. Se identifica com alguma dessas questões? Pois é, além dessas questões, a gente tem muitas outras. Às vezes, o que você pode estar passando é assim, um incômodo, uma questão interna que te dói, que você não sabe nem o que é, parece que você não faz parte desse mundo, que as pessoas do seu entorno não são as pessoas ideais, você quer fugir, tá com a sensação de querer fugir, de ir para algum lugar que você não sabe nem onde é? Também é uma situação. Bom, essas e muitas outras situações nós vamos trabalhar dentro do processo terapêutico energético em grupo. É isso aí, terapia, vibrações de cura em grupo. Gente, é maravilhoso. Toda quinta-feira, às 7h45 da noite, horário de Brasília, do Brasil, porque eu sei que tem muita gente de fora que acompanha aqui o canal de outros países. Neste horário, eu vou estar ao vivo no Zoom. Por que no Zoom e não aqui, na plataforma? Porque aqui eu não consigo ver vocês, né? E eu sinto necessidade de saber com quem eu tô falando, de ver o rosto, de ouvir a voz. Então a gente vai fazer esses grupos terapêuticos. Eles acontecem sempre às quintas-feiras, tem 2 horas de duração. É das 7h45 da noite às 9h45 da noite. Para quê? Para a gente trabalhar todas essas questões em grupo. Por que em grupo e não individual? Porque muitas vezes a gente tem tanto bloqueio que a gente não consegue nem reconhecer aonde está a nossa dor. E quando a gente percebe a dor no outro, a gente consegue, enfim, reconhecer a dor na gente. Porque tem muita coisa que fica no nosso inconsciente. Tem muita coisa que a gente não assume, nem pra gente. Então, quando você está em grupo e você percebe que o outro tem aquela dor que é parecida com a sua, você começa a se colocar no lugar do outro e os processos de cura começam a acontecer. A nossa terapia em grupo, ela é feita com base em 3 terapias diferentes. Então nós vamos trabalhar radiestesia, gráficos radiônicos e a constelação sistêmica familiar. E como que tudo isso pode te ajudar? Deixa eu te falar a primeira coisa. A primeira é o seguinte, as pessoas se associam de acordo com a energia. É isso aí. Então sabe quando você não tá legal? Que parece que você é um imã de coisa que não dá certo? Então você sai atrasado, chega atrasado, briga com alguém, né? Só que parece que aquele dia tá péssimo. Por quê? Porque a sua energia tá baixa, a sua energia caiu. E aí, quando a sua energia cai, você vira um imã, catalisando outras coisas que também não estão legal ao seu entorno. E você vai puxando e vai trazendo. Agora, por outro lado, sabe quando você olha aquela pessoa e fala, gente, tudo que aquela pessoa faz parece que dá certo, né? Tudo que ela toca ali vira ouro. Por que isso acontece? Ou às vezes com você, fala, nossa, eu tô numa fase ótima, só coisa boa, gente legal, né? Dinheiro entrando. Por quê? Porque a sua energia, a sua vibração, a sua expectativa, ela tá mais alta. Isso tudo eu vou falar pra vocês também lá nos processos terapêuticos, tá certo? Aqui é só um resuminho. Tá mais alta. Então, quando tá mais alto, nós somos um rádio. Então, a gente puxa o que tá próximo da nossa estação. Se você tá com uma energia alta, vibração bacana, você vai ser um catalisador de coisas boas. Aquilo que tá aqui embaixo, numa vibração ruim, não chega em você. Por quê? Porque tá longe da sintonia. Quando você tá legal, canaliza coisas boas. Quando você não tá legal, o que acontece? Você baixa a vibração e canaliza coisas que também não são legais. Então, com a radiestesia, a gente consegue trabalhar essas energias e muitas outras. A gente consegue verificar e fazer um diagnóstico. Como que tá a tua energia hoje? Como que tá o alinhamento dos seus chakras? Aonde tem energia parada? Aonde tem energia estagnada? Se vocês olharem os vídeos aqui do canal, muitos vídeos, inclusive, saem aonde tem energia parada em algum trauma, em alguma questão. Às vezes está no inconsciente, a pessoa nem lembra. E a gente consegue identificar, inclusive, a idade onde aconteceu aquele trauma. Qual foi a situação? E a pessoa tem um acordar, tem um despertar, tem um estalo. Ela falou, gente, aconteceu isso mesmo comigo nessa idade. Então ali ficou uma energia parada
canalizada, que está sendo o iminha da sua vida, que está puxando coisas que não são legal. Então, quando você tem ali, né, um gatilho que a gente fala, tem uma coisa que poderia te lembrar inconscientemente aquele trauma, tudo volta, tá? Então a gente vai trabalhar isso com a radiestesia. E os gráficos radiônicos, né, que são aqueles desenhinhos que vocês costumam ver aqui. Os gráficos radiônicos, eles têm o poder de emitir energias. Então a radiestesia, ela capta a sua energia. A gente faz um diagnóstico, a gente verifica como você está naquele momento. E com o grupo, a gente vai verificar como aquele grupo está. Porque lembra que a gente se associa por energia? Então o grupo, ele acaba se formando com pessoas que estão com energia parecida. Não se iluda. Todo mundo vai estar com uma energia parecida, com desafios muito próximos. Então a gente vai canalizar a energia do grupo, vai identificar isso para poder tratar. E os gráficos radiônicos, eles emitem energia. Então eles mandam energia para as pessoas, para os animais, para as plantas, enfim, para aquilo que a gente for, a nossa intenção, a gente manda uma energia. Qual energia? Aquela que precisar de acordo com o diagnóstico. Pode ser uma energia de saúde, física, mental, espiritual, pode ser uma energia de prosperidade, de dinheiro, de relacionamentos, né? Para você melhorar o relacionamento com a família, relacionamento amoroso, com o trabalho, enfim, tem uma infinidade de gráficos que a gente pode utilizar para emitir, para emanar energia. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa que pouca gente sabe. A gente pode fazer radiestesia e gráficos radiônicos para espaço físico. Para espaço físico. Eu já fiz algumas vezes, inclusive para minha casa, para o meu local de trabalho, para minha empresa, porque eu tenho uma clínica terapêutica. Então, eu já fiz para aquele espaço físico da clínica. Quando a gente mudou de uma estrutura física para outra, eu senti que estava meio travado o negócio ali. Eu fiz um protocolo para a gente tirar as energias que estavam ali da empresa anterior que ocupou o espaço físico e chegar a minha energia, a energia dos meus clientes, dos meus pacientes, a nossa energia da nossa egrégora de luz. E foi super massa, porque funcionou. Então, o que acontece? Por exemplo, às vezes você tem um filho que não quer dormir naquele quarto, às vezes o casal está brigando muito por alguma questão. A gente pode fazer radiestesia e gráfico radiônico para harmonizar a energia desses lugares físicos, para entender o que está acontecendo, porque tudo é energia. Então, eventualmente, as pessoas que foram para aquele ambiente levaram energias carregadas. Pessoas que pensaram naquele ambiente emanam energias carregadas. Então, se alguém pensou na sua casa, na sua família, em você, e emanou uma vibração de inveja, de raiva, de qualquer coisa nesse sentido, isso pega nas paredes físicas do lugar onde você fica. Sabia disso? É importante a gente também fazer essa limpeza. E lá, no nosso processo terapêutico em grupo, a gente pode fazer também. Se for isso que a gente verificar, que deu no diagnóstico, nós vamos fazer a limpeza. Inclusive aqui no canal tem alguns vídeos, Ares, se eu não me engano, foi um deles, que a gente fez uma limpeza energética do espaço físico, tá? Dentro do vídeo, porque era o que estava sendo pedido para a egrégora de Ares. Era importante naquele momento fazer uma limpeza. Então a gente fez um gráfico de limpeza, tá? Tem algum vídeo aqui de Ares em algum lugar, que eu não vou me lembrar. Se eu lembrar, eu deixo aqui para você o card. Bom, enfim, então a gente falou aqui de radiestesia e a gente falou de gráfico radiônico. E a constelação? Na nossa terapia, uma das pessoas do grupo vai ser selecionada para passar pela constelação, ali, na hora, junto. E por que uma pessoa específica? Porque essa pessoa, gente, possivelmente, ela vai ser a pessoa que abrange 99% das pessoas que estão ali. Ela vai ser uma pessoa que vai trazer um desafio que vai se relacionar com o desafio da maior parte das pessoas. E o que vai acontecer? Todo mundo vai ser tratado. Então, uma pessoa vai ser ali, né, o objeto da constelação, vai ser a pessoa que vai dar corpo à constelação. Os outros participantes, eles também vão ser tratados, porque o desafio vai ser muito parecido. Todo mundo vai ter um desafio como aquele representante. E quem vai escolher? Eu? Não. O pêndulo. A gente vai realmente utilizar o pêndulo, a radiestesia, para selecionar, mediante a energia do grupo, a pessoa que está no grupo, que naquele momento precisa ser constelada. A pessoa que naquele momento é mais urgente e a pessoa que naquele momento representa a maior parte dos desafios do grupo, para que todo mundo receba um tratamento. A constelação, para quem não conhece, eu vou dar um resumo muito rápido. O que é? A constelação é como se a gente entrasse nas energias daquela pessoa que está ali com a gente
e na energia de todos os ancestrais daquela pessoa. Pai, mãe, vovó, tio, todo mundo que veio ali antes daquela pessoa e todo mundo que faz parte daquele momento de vida daquela pessoa, tá? Por quê? Quando a gente entra nas energias, a gente consegue entender o subconsciente das pessoas e das situações. E aí vem a cura. Por quê? Nós somos 95, eu diria até mais, 99% subconsciente. Somos coisas que estão guardadas aqui na nossa mente. E para que a gente consiga caminhar, a gente precisa fazer o quê? Desbloquear, a gente precisa lembrar, a gente precisa saber, precisa conhecer. Então, com a constelação, a gente entra nesse subconsciente, o nosso e daquelas pessoas que vieram antes da gente, que vivem com a gente também naquele momento, para entender o que se passa e a gente poder conciliar, a gente poder se reconciliar, poder dar novos significados, poder entender por que as coisas aconteceram como aconteceram, por que as coisas estão acontecendo como acontecem. O primeiro passo para a gente mudar é a gente saber. Aquilo que a gente ignora, a gente não tem como mudar. Então, quando a gente fica sabendo, quando a gente toma conhecimento, quando a gente sai da ignorância, é o primeiro passo. Então, com a constelação, a gente consegue dar esse primeiro passo, não só na nossa energia, mas também saber de todos esses elementos que circundam a nossa existência, todo mundo que veio antes e todo mundo que está com a gente, tá certo? Então, ok. Aí, o que acontece? A gente ficou sabendo, e agora? O que eu faço com isso? Agora a gente vai tratar. A gente vai para o processo de cura interior, a gente vai para o processo já que é consciente e que depende do seu livre-arbítrio. Você quer? Você deseja mudar? Você entende que chegou a hora de parar de sofrer, de parar de sentir dor? Porque a gente tem livre-arbítrio. Você pode ter o diagnóstico e você pode sair com a receita do médico, certo? Ali. Agora, se você vai comprar os remédios ou não, é uma decisão sua, é uma escolha sua, é livre-arbítrio. Então, todo o processo terapêutico é livre-arbítrio. Você recebe diagnóstico e aí você tem a possibilidade de fazer um tratamento. Você quer fazer um tratamento? Se você quiser fazer o tratamento, a gente já vai fazer esse tratamento na hora. Como? Dando novos significados para aquilo que você descobriu, tratando o seu interior, né? Vendo como tudo isso reverbera em você, como tudo isso hoje afeta quem você é, o seu presente. Porque deixa eu te falar uma coisa que a gente esquece, né? E eu também esqueço. E eu preciso ficar me lembrando. Quem a gente é hoje, depende e é consequência de tudo que a gente fez no passado, tá? Então, tudo que eu fiz 1 minuto atrás, eu tenho a consequência hoje. Então, o presente é a consequência do que eu já fiz e isso não dá pra mudar. O que dá pra mudar é a maneira como eu entendo o que eu fiz. Se eu achar que eu só fiz coisas erradas, que eu fui burra, que eu deveria ter agido diferente, eu começo a sentir culpa. Culpa, medo e dó de mim mesma. Essa energia é uma energia baixa, que me prejudica e que me faz ser um catalisador de coisas ruins. Agora, se eu olhar para tudo que eu já fiz e entender e compreender dentro do meu coração que naquele momento eu fiz o melhor que eu pude, com aquilo que eu sabia, com aquilo que eu tinha conhecimento, com aquilo que eu tinha condição, eu consigo me perdoar se eu estiver sentindo uma culpa. Eu consigo perdoar outras pessoas que me causaram de alguma maneira uma dor e um sofrimento. Eu não preciso ser amiga delas, mas eu posso humanizá-las, eu posso entender que elas fizeram o que fizeram, porque naquele momento elas entendiam que era o melhor. Quando eu me liberto dessas dores, dessas culpas, quando eu me perdoo, quando eu consigo perdoar outras pessoas e outras situações, o que acontece? A minha energia automaticamente ela sobe e eu começo a ser um catalisador de coisas boas e as coisas começam a fluir. Então, com a constelação, a gente começa a fazer isso. Você tem o seu diagnóstico, seu e de outras pessoas que circundam você, dos seus ancestrais, dos seus pais, avós, tios, todo esse pessoal que veio antes, das pessoas que estão com você agora, ali na sua família, tá? Porque a gente trabalha muito essa questão de relacionamento familiar, que é onde a gente aprende a ser quem a gente é. E aí, a partir de agora, com o seu livre-arbítrio, se você escolher que você vai mudar, o que você faz? Você pega os remedinhos. E quais são os remedinhos no nosso caso? Trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso mental, trabalhar as nossas emoções e os nossos sentimentos, para que de hoje em diante
que daqui pra frente seja só pra frente. Daqui pra frente é só pra frente, certo? Então, daqui pra frente você se enxerga diferente, enxerga as situações de maneira diferente, enxerga as pessoas de uma maneira diferente e o seu contexto muda. E a gente consegue fazer isso através dessa ferramenta que é a constelação sistêmica. Então, por que chama terapia energética em grupo? Porque nós vamos trabalhar energia, tá? E aí depois eu posso até voltar aqui e falar um pouco para vocês dessa energia dentro da física quântica, dentro da espiritualidade. Agora não vai dar tempo, mas tem todo um viés por trás, inclusive científico, que explica tudo isso, tá bom? Mas deixa eu te falar, terapia energética em grupo. Por quê? Porque quando a gente tem muitas pessoas, a gente consegue mais energia, mais movimento. E a gente aumenta o potencial de cura muito fortemente, certo? Porque tem mais pessoas e mais energia. Então, fica esse convite meu para você, tá? Participa com a gente desse novo movimento, que é a terapia energética em grupo, com radiestesia, gráficos radiônicos e constelação sistêmica familiar. Ao vivo, comigo, às quintas-feiras, começando às 7h30 da noite, no Zoom, para que eu possa te ver, possa te fazer perguntas, você possa me perguntar, possa responder, tá bom? Esse grupo, toda quinta-feira pode ser um grupo diferente, então se tocar no seu coração que você quer participar agora nessa quinta, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site onde você entra, vê mais detalhes, vê o valor para participar de uma sessão. Se você gostar, né, você pode fechar um pacote, você pode ficar o mês inteiro com a gente, certo? Nessa egrégora, e se tratando, curando o seu interior, movimentando as energias da sua vida. Você pode comprar um pacote com 4 sessões, participar desse grupo durante 4 sessões seguidas. Ou, Mabel, eu quero participar de vez em quando. Participa nessa quinta, né? Passou um tempo, um mês, volta, compra outra sessão, participa de novo. Então, é todas as quintas-feiras fixo, tá? Aberto para você participar no seu momento, né? Naquilo que você sentir que é bom para você. E se você sentir que foi bom para você, já faz o pacote, fica com a gente um mês, né? Ou mais de um mês, o que seu coração trouxer. Porque o que acontece? Como a cada encontro nós vamos ter uma pessoa constelada, a cada encontro nós vamos ter uma oportunidade diferente de mexer com uma estrutura energética que tratam e abordam questões que são diferenciadas. E quem sabe numa dessas, inclusive, não pode ser você a pessoa, né? Que vai receber esse auxílio de maneira mais intensa, mais profunda e contribuindo para a evolução e para as curas internas de todo mundo que está lá, tá certo? Eu vou deixar aqui então na descrição desse vídeo o site para você entrar, para você olhar os detalhes, realizar a sua inscrição, tá certo? Tem também aqui o link direto do WhatsApp. Se de repente você tiver com alguma outra dúvida, alguma outra questão, pode chamar direto no WhatsApp para a gente conversar com você, ou pode deixar aqui também na descrição do vídeo, tá bom? Mas eu espero muito por você, tá certo? Eu espero realmente que esse seja um novo momento na sua vida e que a gente possa contribuir para que daqui para frente seja só para frente, só evolução, tá certo? Se de repente você lembrou de algumas pessoas que precisam passar por esse procedimento terapêutico, por esse momento de cura, manda esse vídeo para a pessoa com todo amor, com todo carinho, e fala, olha, eu vi esse vídeo e vai começar aqui um grupo terapêutico bacana, você pode participar de uma sessão ou de várias para conhecer. Manda, encaminha para essa pessoa, tá? Porque se você pensou em alguém, não foi aleatório, não existe acaso, né? Não existe acaso. Como diria Jung, a gente tem uma coisa que chama sincronicidade. A sincronicidade é aquilo que a gente traz para perto quando a gente precisa de resposta. Se você chegou até o final, com certeza aqui tinha alguma resposta para você. E se você lembrou de alguém, isso aqui é resposta para alguém que você ama. Manda para essa pessoa, tá certo? Eu sou Mabel Gonçalves, a sua mentora de inteligência emocional e espiritual, e esse é o canal Vibrações de Cura. Um beijo, fique bem, muita luz e muita paz para você. Até o dia da terapia. Um beijo e eu te vejo lá.